Então são 19h30, uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos dar início então, fazer uma leitura. Quando der uma esmola, não anuncie a todos. Não saiba a sua mão direita o que faz a mão esquerda. Ajude sem alarde, para não humilhar aquele a quem a sua generosidade ajudou. Respeite o próximo e ajude sempre, mas em silêncio, porque o Pai que vê no segredo o recompensará muito mais do que o reconhecimento público que tiver em seus atos. Então, depois dessa mensagem do pastorino, vamos então elevar nosso pensamento, vamos fazer a nossa prece. Vamos então rogar a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, Jesus, nosso mestre amigo, e ao nosso patrono espiritual, nosso Pai espiritual desta casa, que nos inspire a todos nós, essa família, que possa cair os bálsamos do alto, que Ele possa nos envolver, que possamos ter uma noite proveitosa, de um bom aprendizado, à luz da doutrina espírita, e aqui apenas como humildes instrumentos para facilitar os conteúdos da doutrina espírita da melhor forma possível, para que todos nós tenhamos um clima de paz, de harmonia, de entendimento, não só aqui dentro, mas no ambiente externo, e que abençoe, ilumine e envolva todos aqueles que estejam participando positivamente, com energias positivas, para facilitar e engrandecer o nosso estudo da noite de hoje. Então assim, Senhor, damos início ao nosso encontro desta noite, que assim seja. Que assim seja. Então a gente estamos no capítulo 2, que é sobre Deus. Não sei se vocês acompanharam alguma coisa, não acompanharam? Tu já estava acompanhando, né? E a gente parou aqui no título, A Providência Divina. Então alguém pode quer fazer a leitura para nós, aí, quem gosta de ler aí. Com vergonha. Pode ler com calma, tranquilo. Aqui está todo mundo. A providência. A providência é a solicitude de Deus para com todas as suas criaturas. Deus está em toda parte, tudo vê e a tudo preside, mesmo as mais pequenas coisas. É nisso que consiste a ação providencial. Como Deus tão grande, tão poderoso e tão superior a tudo, pode em detalhes ínfimos preocupar-se nos menores atos, com os menores pensamentos de cada indivíduo. Esta é a pergunta que a incredulidade faz assim. Pensamentos de cada mesmo. Está muito longe, eu acho. Mesmo de onde eu não concluo. Que admitindo a existência de Deus, sua ação só se exerce sobre as leis gerais do universo, que este funciona desde toda a eternidade, em virtude dessas leis, às quais cada criatura se acha submetida na sua esfera de atividade, sem que tenha necessidade, concurso incessante da providência. Em seu estado atual de inferioridade... Tá, só um pouquinho, peraí. Vamos ler com calma. Vamos ver o que a gente entendeu primeiro aqui nesse item 20, então. Então aqui o que ele está falando, o que é essa providência divina? Lá no início ele diz, a providência é a solicitude de Deus para com todas as suas criaturas. Ou seja, ele provê a todos, né? Provê a todos nós. Ele está em toda parte, tudo vê e a tudo preside. Mesmo as mais pequenas coisas, né? Então ele vê tudo, né? Até as pequeninas coisas ele vê, né? Ele está em toda parte, né? É nisso que consiste essa ação providencial.
E ali ele fala também, só que tem uma pergunta, né? Como Deus tão grande, tão poderoso e tão superior a tudo pode imiscuir-se em detalhes ínfimos, preocupar-se com os menores atos e com os menores pensamentos de cada indivíduo? Então, como Deus tão grande, que está em toda parte, está em tudo, né? Como é que ele vai se ocupar com pequeninas coisas, né? Com pequenos pensamentos. Às vezes tu tá ali, assim, tu acha que ninguém tá te vendo, ninguém sabe o que tu tá pensando, o que tu tá fazendo. Mas aí Deus, na intimidade ali, ele tá vendo tudo, né? Ele tá em toda parte, sabe tudo. E aí aqui diz a resposta. Então esta é a pergunta que a incredulidade faz a si mesma, de onde ela conclui que, admitindo a existência de Deus, sua ação só exerce sobre as leis gerais do universo, que este funciona desde toda a eternidade, em virtude dessas leis, às quais cada criatura se acha submetida na sua esfera de atividade, sem que tenha necessidade do concurso incessante da providência. Ou seja, então Deus criou essas leis, né? E aí na questão 621 do Livro dos Espíritos, né, que é uma das questões mais curtas, que Kardec pergunta onde estão escritas as leis de Deus, né? Consciência. Está escrita na consciência, né? E aí então, nós já tendo as leis na consciência e o universo, como diz aqui, sendo regido por leis, então ele não precisa, né? Ele está ali vendo o que tu está fazendo, o que o outro está fazendo, se ocupando, né? Sendo que já existem essas leis que elas regem tudo, né? Então todos nós estamos submetidos por essas leis. Ou seja, então tudo que a gente fizer nas nossas vidas, as nossas ações, os nossos pensamentos, vai ter leis que vai administrar essas nossas atitudes, né? Esses nossos pensamentos, esses nossos sentimentos, as nossas atitudes, né? E existe uma outra lei, a lei de liberdade, que a gente pode escolher o caminho que quer, né? Eu posso escolher o mau caminho, eu posso escolher o bom, e aí se eu escolher o mal eu vou sofrer as consequências, né? Porque eu estou optando pelo mal, automaticamente eu vou estar fugindo das leis divinas, né? Eu estou fugindo das leis. Então eu não quero praticar as virtudes, não quero cumprir essas leis, e aí então eu vou, né, responder para minha consciência, então, um tribunal da consciência, que as leis estão na nossa consciência, né? Que muitos acham que é alguém que vai nos punir, que não é ninguém, né? Então a nossa própria consciência vai ficar arquivada ali, tudo que a gente fez de bom, o que a gente fez de mal, e vai nos cobrar, né? E aí então essas leis que vão nos dar sentença, digamos assim, entre aspas, né? Vão nos sentenciar das nossas atitudes, né? Boas ou más. Entenderam, gente? Sim. E senta mais, quem sabe tu troca com ele, então. Troca, daí tu fica mais pertinho. Aí fica melhor pra te enxergar. É verdade. Aí tu só dá uma baixadinha aí, tá? Quem é que vai ler o 21? Eu posso ler. Tu quer ler o 21? Em seu estado atual de inferioridade, os homens só dificilmente podem compreender Deus infinito, porque sendo restritos e limitados, eles o imaginam restrito e limitado, como eles próprios. Representam-no como um ser circunscrito e dele fazem uma imagem semelhante à própria imagem. Os quadros que o pintam com os traços humanos contribuem muito para incutir esse erro no espírito dos povos, que nele adoram mais a forma que o pensamento. Para a maioria, ele é um soberano poderoso, sentado em um trono inacessível. Acho que daqui fica bom pra mim. Aí eu tenho que pegar aqui. Ideal, que eu já vai. Perdido na vastidão dos céus, e porque suas faculdades e suas percepções são limitadas, eles não compreendem que Deus possa ou se digne intervir diretamente nas pequeninas coisas. Daí, Daniel, o que tu
O que tu entendeu aí? O que tu achou importante aí? Eu não gosto de ler porque eu não consigo entender sem ler. Tranquilo. Então, o que entenderam aqui, gente? Aqui eles falam aqui, no nosso estado de inferioridade, que somos ainda muito inferiores ainda, né? Então, nós temos dificuldade, muitos de nós temos dificuldade de compreender Deus, né? E aí, então, muitos colocam Deus como um ser circunscrito, ou seja, como um homem, né? Um ser, alguma coisa, né? Então aqui novamente ele está falando, a gente já tinha falado sobre isso, aqui ele está falando novamente, né? Então muitos ainda, a gente sabe, né? Que muitas pessoas, até eu mesmo quando era pequeno, tinha aquela visão, né? Porque Deus castiga, não faz nada de errado, Deus está te vendo, vai te castigar, né? Então tem muito aquele Deus que está ali punindo, ainda que está agindo como se fosse um juiz, alguém que vai condenar, que vai te castigar, né? E aí então tu fica imaginando, né? Muitos de nós, muitos ainda, ou seja, acho que inclusive a maioria acredita o Deus como se fosse um homem, né? Um velhinho de barba, alguém que está em algum lugar, que está comandando tudo, que está julgando, que está condenando, né? Então, na visão espírita, a gente estuda que não é assim que funciona, né? Deus não é um ser circunscrito, né? Se ele está em toda parte, né? Ele não vai estar num lugar definido. E então eles tiram aquela que a gente comentou também no Velho Testamento, que Deus criou a sua imagem e semelhança, né? Aí então muitos tiram daí da Gênesis bíblica, que então a imagem seria um homem, né? Um homem, né? Exatamente, né? Então eles interpretam dessa maneira, e a gente entende o seguinte na doutrina espírita: como nós somos criados o espírito, né? Fomos criados primeiro a centelha divina, primeiro o espírito, que é o princípio inteligente do universo. Então olha só, vejam como bate com a questão número 1 do Livro dos Espíritos, né? Que é a questão número 1 do Livro dos Espíritos. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, né? Então, se Ele é a inteligência suprema de tudo, nós somos a sua imagem e semelhança, espírito, né? E o espírito, qual é que é o atributo do espírito? Qual é que é o atributo do nosso espírito? A qualidade do espírito é a inteligência, né, gente? A inteligência. Então veja como fecha uma coisa com a outra. Deus é a inteligência suprema, né? E nós somos a inteligência, ou seja, nós vamos chegar a uma inteligência relativa ao Pai, né? Então a imagem e semelhança a Deus está aí, né? No princípio espiritual. E que fomos criados simples, ignorantes, que está lá na questão 115 também do Livro dos Espíritos, né? E para evoluir, e cada um de nós foi dado uma missão, né? É assim mais ou menos que está escrito lá, né? Então uns vão chegar mais depressa a essa meta da felicidade, né? Outros vão demorar mais, né? Porque o fato de murmurar, de reclamar, vai demorar mais, o outro vai chegar mais rápido. Ou seja, então essa que é a imagem e semelhança, né? É o espírito. E a gente vê que no Livro dos Espíritos também perguntamos o que seria esse espírito, né? Tem alguma forma, alguma coisa? E lá eles colocam que o espírito não é uma centelha, é uma chama, né? E aí então podemos imaginar que quando Joana de Ângeles diz que visualizou Deus, ela viu uma grande luz, né? Então imagine essa grande luz que está em toda a parte, né? Permeia por todo o universo. E nós somos essa pequena luz, né? Que é o princípio inteligente, né? E que nós vamos chegar relativamente a Deus. Então é isso que ele coloca aqui, né, gente? Mais ou menos isso. Entenderam, gente? Então vamos pro 22, então. Na incapacidade em que está o homem de compreender a existência própria da divindade, ele não pode fazer mais que uma ideia aproximada dela. Com a ajuda
de comparações necessariamente muitos imperfeitas, mas que podem pelo menos mostrar-lhe a possibilidade daquilo que à primeira vista lhe parece impossível. Suponhamos um fluido bastante sutil para penetrar todos os corpos, evidentemente que cada molécula desse fluido, achando-se em contato com cada molécula da matéria, produzirá nos corpos uma ação idêntica àquela que produzia a totalidade do fluido. Isso é que a química demonstra diariamente em proporções limitadas. Esse fluido, não sendo inteligente, age mecanicamente somente pelas forças materiais. Mas se nós supusermos o fluido dotado de inteligência, de faculdades perspectivas e sensitivas, esse agirá não mais cegamente, mas com discernimento, com vontade de liberdade. Ele verá, atenderá e sentirá. Só um pouquinho então, só para nós entender o que eles estão falando aqui, então o que a gente entendeu aqui? Aqui ele está se referindo aos fluidos, né? Então ele é bem sutil e ele trabalha nos corpos materiais, né? Esse fluido que está em todo o universo. E aí então, conforme essa inteligência, conforme a ação que a gente der a esses fluidos, eles vão então ter uma ação, né? E essa ação então ele vai agir, nas faculdades sensitivas, né? Ele agirá não mais cegamente, mas com discernimento, com vontade e liberdade. Ele verá, entenderá e sentirá. Então aqui é essa penetrabilidade, a partir do momento que a gente entra em contato com esses fluidos que estão no universo, então a gente vai dar ação a esses fluidos, né? A gente pode dar ação, tanto ações boas quanto más também, né? Nesses fluidos, que eles estão por toda a parte, né? E esse fluido, ele não é um ser inteligente, né? Esse fluido. Esse fluido, não sendo inteligente, ele age mecanicamente somente pelas forças materiais, né? Então no caso é a inteligência que vai agir sobre ele, né? E que vai gerar ação. E aí diz, mas se nós supusermos o fluido dotado de inteligência, de faculdades perceptiva e sensitiva, aí então ele agirá não mais cegamente, mas com discernimento. Então, na verdade, quem tem essas faculdades é o espírito, né? Senão ele teria essa visão também, né? Seria um princípio inteligente também esse fluido, né? É isso, gente? E ali continua então. As propriedades do fluido perispiritual podem nos dar uma ideia sobre isso. Ele não é inteligente por si mesmo, pois que é matéria, mas é o veículo do pensamento, das sensações e percepções do espírito. E por causa da sutileza desse fluido, que os espíritos penetram em toda a parte, que escutam nossos pensamentos mais íntimos, quem vê e age à distância, é um certo grau de purificação desses fluidos que os espíritos superiores devem o dom da ubiquidade. Basta um raio de seus pensamentos dirigido a diversos pontos para que se possa neles manifestar simultaneamente a sua presença. A extinção dessa faculdade está subordinada ao grau de elevação e purificação do espírito. Só um pouquinho. Aqui, a extensão, né, dessa faculdade. Aqui então, o que está falando aqui dessas propriedades desse fluido perispiritual, né? Então, esse no nosso fluido, esse nosso perispírito, que lá no Evangelho Paulo de Tarso também fala já que é o corpo espiritual,
E a gente chama de perispírito, que é a mesma coisa, né? Sim. E então esse nosso perispírito, ele está sobre a ação desses fluidos, né? E esse nosso perispírito também, ele não é um ser, né, que tem uma inteligência, no caso, né? Ele não é inteligente por ele mesmo. E esse fluido, então, é o que tem um fluido que nos dá uma carga vital para nós poder viver aqui, né? Então a gente vem com a programação, vem com um X anos de vida. Então tem esse fluido ali que vai nos dar essa, no caso vai dar ação, né, aos corpos para nós poder viver aqui. E aí conforme o tempo, né, os anos, ele vai perdendo essa energia, esse fluido vital que chama, né? Ele vai soltando, isso. Então a gente necessita desse fluido vital para poder viver aqui, para poder agir aqui na Terra. Então conforme cessando esse fluido vital, então já não tem mais a matéria não vai ter mais vida, né? E aí então cessa. E lá no livro Pensamento e Vida também Emmanuel fala que o nosso pensamento, os nossos pensamentos é o espelho da nossa alma. E aqui fala que tudo que a gente pensar vai ficar ali registrado, ali mostrando, vai ser exteriorizado pelo nosso perispírito. Então os espíritos que de longe eles podem ver, né, e ser atraído por essa sintonia nossa, ou boa ou ruim, eles vão ver lá, aquele lá gosta disso, aquele outro gosta daquilo, né? Um gosta de beber, o outro gosta de fumar, o outro gosta de pornografia, daí vai atrair esses espíritos e vai ficar ali, como Emmanuel diz, que é o espelho da alma. Então todo mundo vai chegar ali e vai ver, esse aqui é isso, aquele ali é aquilo, né? Vai ficar fácil para eles. A gente já lá, nós no corpo aqui, a gente já não tem essa visão, né? Que a gente está limitado, está dentro de um corpo pesado, né? O espírito está ali dentro. Só quando tem uma parcial liberdade, quando a gente dorme, aí o nosso espírito sai, né, do corpo, e a gente pode ter uma liberdade, então, momentânea. Essa sensação de uma leveza quando ela sai, ela vai ser leve. Vocês já viram Sozinhos? Sozinhos? Não? Não. Vou mandar para vocês ver um videozinho do Sozinhos. Tem até o episódio 6. Fala bem desse negócio de fluidos, de o que acontece, conforme a sintonia da gente, o que acontece, que esses irmãozinhos menos esclarecidos, eles se alimentam de tudo que a gente gosta, né? Então mostra bem direitinho o que acontece, né? Nas situações, assim, conforme a gente é, o que vai acontecendo. E aí é que eles vão sugando esse fluido vital que ele estava falando, né? Geralmente tu consegue melhorar esse fluido vital quando tu toma o passe. Por isso que a gente se sente bem depois que toma o passe, sabe? Eles sugam a gente, aí tu recebe uma carga de fluido vital, né? Que vai trabalhar nas tuas células para tudo ficar mais leve, mais tranquilo. É isso que ela está comentando também, é bem importante, né? Que a gente está sempre vivendo sobre a ação de fluidos. E principalmente assim, quem trabalha para a gente assim, saber um pouco sobre o passe da casa espírita, né? Que o passe, aquele ali, o médium, o aplicador de passe, ele tem que estar todo ali num estado ali de sem preocupação, né? Tem que estar focado naquela atividade para poder ser um instrumento útil para transmitir boas energias, né? Se ele está ali, está pensando em outros problemas, outras coisas, ele vai ser um peso morto ali, né? Então esses fluidos a gente sabe que tem aqueles médiums sensitivos que tem uma facilidade assim tem uma sensibilidade que sente energias nos ambientes, nas pessoas, né? Às vezes chega num ambiente, mas começa a se sentir mal, esse ambiente está muito pesado. Está muito carregado, né? Alguém já sentiu essa sensação? Sim, já. Daí então, por isso que Kardec diz que todos nós somos médiuns, né? Uns mais, outros menos, e a mediunidade começa por essa sensibilidade que vai se desenvolvendo, né? Para outros tipos de mediunidade. Então, o que acontece? Se ela
vai num ambiente que está carregado de energias deletérias, energias negativas, aquela pessoa vai sentir aquele ambiente pesado. E muitas vezes, se essa pessoa não faz oração, né, que é muito importante orar e vigiar, lembra? Não se protege, não cria aquele campo protetor nesse local. O que acontece? O nosso perispírito, ele é como se fosse assim, comparado a uma esponja. Então essa esponja, ela vai absorver o que tem no ambiente, esses fluidos que a gente está comentando aqui. Então vai absorver. Como diz aqui, esses espíritos que vêm e entram em sintonia conosco, através dos nossos pensamentos, que eles vão ver ali, eles estão carregados de fluidos, né? Então, se esses fluidos são ruins, nós vamos absorver também essas energias, que pode muito bem nos causar doenças, né? Problemas, né? E casos de obsessões, se a gente deixar agasalhar esses pensamentos, essas vibrações de maus espíritos, né? A gente pode entrar em processos obsessivos, né? E aí muitas vezes eu já não tenho mais controle sobre meus pensamentos, as minhas atitudes. Estou sendo agido, né? Coagido ali por uma força maior. Uma força maior que eu, né? Vou botar lá no grupo de estudo. Porque os maus, os espíritos ignorantes, eles muitas vezes o que eles querem é nos dirigir mesmo, né? Fazer o que eles querem. Eles querem que a gente seja um fantoche. E os benfeitores já não, eles vêm, nos inspiram, dão bons conselhos, mas jamais vão nos obrigar, né? Nunca vão nos obrigar, mas dão boas sugestões, né? E a gente pode ouvir boas sugestões ou más, né? Então, se eu já tenho essa percepção que eu chego no ambiente, não estou me sentindo bem, esse ambiente está meio carregado, aquela pessoa que está ali perto, então já faz uma prece, pede uma ajuda, né? Aos benfeitores, ao mentor amigo, ao anjo de guarda, para que possa haver uma proteção, né? E claro, não adianta eu fazer oração, mas daqui a pouco eu estou vibrando, pensando coisas ruins, né? Aí não vai resolver também, né? Porque eu tenho que orar e vigiar os pensamentos, né? E aí entra a vigilância, né? Das minhas atitudes, dos meus pensamentos, para não cair no erro, né? Para não atrair novamente, para não... Entenderam? Sim. Esses fluidos. Ó. E aqui fala também sobre, conforme a gente viu lá na quinta-feira, a gente está estudando agora lá, o significado da imortalidade em nossas vidas, a gente está estudando a escala espírita, né? E agora aqui entrou num assunto, ó, há um certo grau de purificação desse fluido, ó, ou seja, estão se purificando. Então os espíritos superiores, eles devem o dom da ubiquidade. Ou seja, então conforme nós vamos nos purificando, né, nós vamos evoluindo espiritualmente, como diz aqui um grau de um espírito superior, né, que é um grau abaixo do espírito puro, né? E aí então quando eu já chego nessa classe de espíritos superiores, muitos deles eles já podem ter esse dom da ubiquidade, como diz aqui. Ó. O que seria essa ubiquidade? Lá no livro dos médiuns fala também, né? Lá fala do espírito... O espírito São Antônio, acho que é o Antônio de Pádua, que ele conseguiu ir lá defender o pai dele lá. Ele estava sendo condenado lá à morte. E lá naquela época ele conseguiu então se concentrar e se materializar lá onde ele estava sendo julgado, lá para inocentar o pai dele. E isso ele encarnado, né? Ele conseguiu, ou seja, mentalizar ali, conforme a sua evolução espiritual, ele conseguiu se materializar lá em outro local, né? E tem um outro espírito também, o espírito... Qual é que é aquele espírito... Como é que é o nome dele? Me fugiu o nome agora. É muito conhecido. Me fugiu o nome agora. E outros espíritos, então, conforme essa evolução deles, e desencarnado, seu potencial aumenta muito mais, né?
o seu potencial aumenta. Ou seja, eles podem então irradiar também o seu pensamento em vários lugares ao mesmo tempo. Não é que nem Francisco de Assis, por exemplo, quantas casas espíritas tem espalhado, né, mais no Brasil ou em outros lugares do mundo, né, Francisco de Assis, que ele é o patrono. Não é só essa casa, tem várias espalhadas que ele é o patrono. Então a família é grande, mas ele pode estar aqui, vibrando lá em outras casas, em outros lugares, né? E aí então ele consegue ter esse poder, né, dessa ubiquidade. Ia falar do Eurípides? Isso, exatamente. Estava tentando me lembrar que o Eurípides Barçanufo, né, que foi um trabalhador espírita, né, um espírito superior, ele conseguiu, ele era professor, né, e estava acontecendo, e ele mentalmente ele recebeu uma ajuda que tinha uma mulher que estava em dificuldade num parto, e ele estava dando aula. Aí então ele se concentrou ali, né, ele se concentrou, ficou ali em silêncio, ali concentrado, e ele foi lá então fazer essa cirurgia do parto. Isso ele encarnado também, né? Veja a evolução do espírito, né? Aí quando ele terminou todo o processo e tudo, bateram na porta lá da escola. Seu Eurípides, senhor, por favor, o senhor pode ajudar a fulana lá que está tendo um parto lá? Eles, não, meu filho, já está tudo resolvido, tudo certo, né? Porque a gente sabe que a força do pensamento, o espírito tem uma rapidez, né? É uma rapidez muito grande, né? Então imagina que para aquela época do Eurípides lá, que era século, acho que 19 ali para 20, né, que andava a cavalo naquela época, imagina, não sei qual é que era disso, até o homem chegar ali, se foi a pé, sei lá, né, ele já foi lá, já fez o processo lá e voltou, continuou dando a sua aula ali, tudo certo, né, porque mesmo esse espírito, ele era tão evoluído, ele não tinha faculdade de medicina, mas ele tinha, eu acho que a própria bagagem espiritual dele ele tinha, né? Ele sabia lidar com remédios e tudo, né? Até o próprio Bezerra de Menezes, ele passava remédio para ele e tudo, até que mandaram parar, porque ele não podia, né? Quase que ele foi preso ali e tudo, porque ele não tinha uma faculdade, né? Ele não tinha autorização ali para passar receita, né? Então por isso que muitas casas passavam receita e tudo, agora não pode mais, né? Cirurgia, essas coisas, só isso tem que ser com a parte médica, né? Então veja a evolução desses espíritos, né? Então vamos continuar ali, então. E ainda com a ajuda desses fluidos, que o próprio homem age à distância, pelo poder da vontade sobre alguns indivíduos, que ele modifica dentro de certos limites as propriedades da matéria, da substância inativas, propriedades determinadas, repara desordens orgânicas e realiza curas pela inspiração das mãos. Imposição. E aqui então fala, né, ó, então pelo poder da vontade o homem age, né, com esses fluidos, né? E aqui diz também, ó, ele pode modificar dentro de certo limite, ó, as propriedades da matéria, dá à substância inativa propriedades determinadas, ele repara desordens orgânicas e realiza curas pela imposição das mãos, ó. Então aqui a gente sabe, né, que pelo passe, né, pode realizar curas. Muitas vezes na casa espírita, se é uma casa espírita que faz um trabalho sério, né, com Jesus pode serem realizadas curas. Não precisa botar uma plaquinha ali na frente, Francisco de Assis está realizando curas espirituais aqui, não precisa, né? Porque vai encher de gente, que eles vão vir porque eles querem a cura do corpo, né? E o objetivo da doutrina espírita não é curar corpos, mas principalmente a cura, o que é a cura moral, né? A enfermidade moral que a gente tem, essa é a principal, que o espiritismo tem essa, que se preocupa mais, né? E claro, e conforme o merecimento de cada um, pode vir aqui, pode ter até um câncer, uma doença, pode ser curado, né? Pode ser curado, e daí ele nem sabe de nada que foi curado na casa espírita. De repente até sai aqui da casa espírita, mas essa casa espírita aí é fraca, não senti nada, não.
Mas de repente ele não tem essa sensibilidade também para sentir, né? E nem, por exemplo, como diz um camarada lá, que ele é um médium tijolo, né? Que nem eu também. Por exemplo, eu me sinto como um médium tijolo, porque eu não sinto nada, não vejo nada, né? Só as inspirações que vêm sempre a gente, que é importante, né? E aí então a gente muitas vezes pode realizar essas curas. E os benfeitores, como o bem é silencioso, ele não faz alarde, não faz barulho, que nem muitos fazem, né? Começa a gritar que foi curado, vem aqui, vamos curar mais, né? Aquela coisa toda, fazer chamarisco, né? Por isso que muitas vezes lotam os lugares e coisa e tal, né? Que as pessoas veem, foi curado, dá aquela gritaria, aquela coisa, todo mundo apavorado, né? Então o bem é silencioso, né? Assim como Jesus era silencioso, ele curava muitas vezes pela imposição de mãos, muitas vezes sem imposição de mãos, né? Só pelo ato da vontade desses fluidos, como diz aqui, ele curava em átomos de segundo, né? Então ele fazia essas curas e muitas vezes ele dizia, não conte nada a ninguém, né? Não sabe a vossa mão esquerda o que faz a direita, né? Então o bem não precisa fazer alarde, ficar dizendo eu curei, eu fiz, eu aconteci, né? Muitas vezes pode acontecer essas curas. E os benfeitores espirituais precisam falar que alguém foi curado? Eles não precisam falar nada, né? Então o que depende muito da ação desses fluidos, né? Fluidos positivos, benéficos, né? A nossa fé, né? Quando Jesus diz a tua fé te curou, a tua fé te salvou, ele dizia no Evangelho, né? Então essa imposição de mãos aí é muito antiga, né? Já vem lá do Velho Testamento, lá. Então essa imposição, e hoje a doutrina espírita, como é para reviver, né, esse cristianismo dos primórdios, então o trabalho que a gente faz aqui é o mesmo que fazia lá com as primeiras casas cristãs, né, que foram realizadas, né, depois que Jesus desencarnou, né. Aí Pedro deu continuidade lá com a Casa do Caminho, né. Outros, o Paulo de Tarso também fundou várias igrejas. O próprio Francisco de Assis, que era João Evangelista, também fundou várias igrejas também naquela época, né? Então, o cristianismo primitivo, o que eles faziam nessas igrejas era isso, né? E lá no livro Paulo Estevam dá os relatos lá, né? Eles contam direitinho como é que era lá. Então tinha a sala principal, que fazia as palestras. Leram já o livro Paulo Estevam? É fantástico, né? Esse livro aí todos cristãos, todos espíritas deveriam ler, né? Que ele conta bem como é que foi a história do cristianismo. E aí então ele conta ali uma parte como é que era realizado esse trabalho. Que tinha um salãozinho principal ali, né? Que era realizado a pregação, ou seja, a mesma coisa que a palestra espírita, né? Então tinha ali a luz do Evangelho, né? E aí então tinha uma salinha, eles contam uma salinha reservada, separada, que eles não diziam aplicação de paz, mas diziam que iam para lá os enfermos, né? Depois daquele trabalho, então era separado essas pessoas para fazer esse trabalho de curas, né? Nessa pequena salinha, que nem aqui a gente tem, é uma pequena casa cristã, né? Pequenininha, ali humilde, mas que faz o seu trabalho, né? Como muitas outras, né? Então tem o seu salãozinho, tem a salinha separada ali para o passo, explica direitinho. Então isso que é o cristianismo primitivo, né? Tinha os estudos, e lá conta que eles tinham um dia de folga só, que eles estudavam, eles trabalhavam todo dia das 6 às 6 da tarde, e aí depois, ainda, eles trabalhavam 12 horas, gente. Não é que nem nós que a gente trabalha 8, 9 horas e reclama, tô cansada. Aí terminava ali o seu trabalho e ia para os cultos, né? Ia para as igrejas cristãs. E aí nos dias de folga, que era no sábado, no domingo, não me lembro, e aí mesmo no dia de folga eles se reuniam e faziam piqueniques ainda. Então era bem bacana, eram famílias mesmo, né? Que se reuniam todos os dias de noite para estudar o Evangelho, e depois no dia de folga ainda se reuniam para fazer esses piqueniques, né? Para passear todo, né? Então bem bacana isso aí, né? É bom se todos nós fosse assim hoje, né? Seria, hoje a gente não trabalha todos os dias, né? Mas bom se desse para fazer todos os dias, que bom, né? Tem casas que faz, mas são exemplos para nós, né? Então vamos, alguma dúvida, algum comentário?
Então vamos pro 23, então. Os espíritos, porém, ainda que sejam elevados, são criaturas limitadas em suas faculdades, em seu poder e na extensão de suas percepções, e não poderiam, sob esse aspecto, se aproximar de Deus. Entretanto, eles podem nos servir de ponto de comparação. O que o espírito só consegue realizar dentro de um limite restrito, Deus, que é infinito, o realiza em proporções indefinidas. Há ainda a indiferença de que a ação do espírito é momentânea e subordinada às circunstâncias. A de Deus é permanente. O pensamento do espírito só alcança um tempo e um espaço circunscrito. O de Deus abrange o universo e a eternidade. Em uma palavra, entre os espíritos e Deus, a distância do finito ao infinito. Então o que ele diz aqui? Diz que tu vai ter que carpir bastante para chegar lá. Achar muita lenda. Aqui diz, os espíritos, porém, ainda que sejam elevados, ó, mesmo os que são elevados. Por isso que é importante ver que nós estamos estudando lá as escalas, né? Para saber qual é que é os tipos de espírito elevados, o que é isso, né? Aí na quinta a gente estava estudando, está terminando agora, né? Então esses espíritos então, são criaturas limitadas em suas faculdades, que a gente viu lá, né? Mesmo aquela segunda ordem ali dos espíritos benevolentes, ali ainda eles são limitados ainda, né? Em muitas coisas, né? Nas suas faculdades, em seu poder, na extensão de suas percepções. Então não poderiam sobre esse aspecto se aproximar de Deus. Então vejo que muitos, mesmo se saindo da terceira ordem, que são imperfeitos, eles podem ainda, na segunda ordem, eles podem ainda não ter uma percepção, ver Deus ainda, né? Mesmo saindo dessa inferioridade. Eles podem sentir Deus, e cada um vai ter uma percepção conforme a sua elevação espiritual, né? Que nem a gente deu um exemplo ali importante de Joana de Anjos, que ela viu, designou Deus como uma grande luz, né? Então foi o que ela já conseguiu visualizar. Ou seja, ela sentiu, detectou aquela presença de Deus, né? Na vida dela, ali, aquela grande luz, né? E colocou nos livros, né? Nas obras. É isso então? Então vamos pro 24 então. Quer ler o 24? Pode ser, Sadra. O fluido perispiritual não é o pensamento do espírito, mas o agente e o intermediário desse pensamento. Como é ele que o transmite, fica de certo modo dele impregnado. Não na impossibilidade em que nos achamos de isolar o pensamento, parece-nos que ele e o fluido são um só. Como acontece com o som e o ar, de maneira que podemos, a bem dizer, materializado, assim como dizemos que o ar se torna sonoro, poderíamos, tomando o efeito pela causa, dizer que o fluido se torna inteligente. Então esse fluido ele vai ter uma ação, né? O fluido perispiritual não é o pensamento do espírito. Então ele não é o pensamento, né? Mas ele é sim o agente, o intermediário desse pensamento. Então o pensamento ele age sobre ele, é o intermediário, né? Como é ele que o transmite. E ele fica impregnado. É aquilo que a gente estava dizendo, ele fica impregnado conforme nossos pensamentos. Ele fica impregnado dessas vibrações ou boas ou más, né? Isso, por sintonias, né? Vai atrair essas sintonias para mim, né? Boas ou ruins. Né? Boa noite.
E o que mais que ele diz aqui? E aqui ele diz então que ele toma essas ações, né? Então ele não é a inteligência, esse fluido, mas ele pode servir como instrumento, né? A gente pode agir sobre ele, por exemplo, como diz aqui, sons, né? Que nem agora eu estou falando aqui, né? No ar aqui, e existe aqui uma vibração, né? Sonora, que vai ter uma ação sobre essas moléculas que estão no ar e que vai gerar um som, né? Mas que precisa do ar, né? Precisa do ar para que haja um efeito. Então está tendo uma ação sobre fluidos, né? É a mesma coisa o pensamento, né? E se podemos dizer mais também, por um exemplo simples, se o pensamento, por exemplo, gerasse cheiro também, um exemplo, né? Se gerasse odor no nosso pensamento, né? Se eu pensasse coisas ruins, ficaria aquele cheiro fétido, né? Um cheiro desagradável, um cheiro ruim, né? Que nem a gente estava comendo, quando chega num ambiente ruim, se eu sou um sensitivo, eu sinto aquelas vibrações, cheiro ruim, né? Um exemplo, né? Coisa ruim, horrível esse cheiro, vou ter que sair, começa a tapar o nariz, não aguenta, né? Então nós vamos exalar esses fluidos, né? Essa inteligência vai estar sempre agindo sobre esses fluidos, que vai se externar, né? E um exemplo como se fosse odores, aí cada um vai gerar um odor, né? Um cheiro bom, um cheiro muito ruim, um exemplo, né? Que vai... Só para explicar melhor, né? Então vamos para o 25. Quem leu 25? Deixa eu lembrar. Vamos ver se eu enxergo. Que seja ou não assim quanto ao pensamento de Deus, quer dizer que ele age diretamente ou por intermédio de um fluido. Para facilitar o nosso raciocínio, vamos representá-lo sob a forma concreta de um fluido inteligente, enchendo o universo infinito e penetrando todas as partes da criação. A natureza inteira está mergulhada no fluido divino. Ora, em virtude do princípio de que as partes de um todo são a mesma natureza e têm as mesmas propriedades que o todo. Cada átomo desse fluido, se assim se pode expressar, possuindo pensamento, isto é, os atributos essenciais da divindade, estando esse fluido em toda parte, tudo estará submetido à sua ação inteligente, à sua previdência e à sua solicitude. Não haverá um ser, por mais ínfimo que seja, que não esteja, de alguma forma, saturado desse fluido. Nós estamos assim, constantemente em presença da divindade e não podemos subtrair uma só das nossas ações ao seu olhar. O nosso pensamento está em contato incessante com o seu pensamento. E é com razão que se diz que Deus lê no mais profundo recôndito do nosso coração. Nós estamos nele, como ele está em nós, segundo a palavra de Cristo. Entenderam, gente? Então viram que aqui está dizendo, ou seja, a gente está... Lembra que a gente comparou o universo como se fosse um útero materno, né? Vocês estavam, que a gente até comentou, por que em vez de chamar Deus de pai, não poderia ser mãe? E a gente até comentou que mãe seria até mais apropriado que pai, né? Porque se todos somos gerados desse útero, né? Então somos criações divinas, e esse universo seria como se fosse esse útero materno, né? Entre aspas, né? Claro, só dando um exemplo. Ou seja, então nós estaríamos dentro desse líquido amniótico, né? Que chama dentro do útero materno, né? Então a gente estaria impermeado, né? Estaria mergulhado todo o universo dentro desse fluido cósmico universal. E assim como a gente estava falando antes, nós que a gente tem as nossas ações, nossos pensamentos sobre esses fluidos, né, que vai gerar ações, vai gerar vibrações, vai gerar energias. Então Deus também, ele se utiliza desse fluido que está em todo o universo, né, para usar a sua inteligência através desse fluido. E como diz aqui, daqui que ele vai ter uma percepção de tudo, ele vai saber tudo o que está acontecendo. Porque se tudo está dentro desse útero ali, através desse líquido, ele consegue registrar tudo o que está acontecendo ali dentro, né? Essa inteligência suprema que é Deus,
Através desse fluido que ele tem as suas ações também, né? Essa providência divina, ela vai agir também através desses fluidos. Que nem uma vez que ela contou a historinha, aquela que teve um empurrão, né? Poderia ter sido uma ação desses fluidos, né? Que foi acionado para impedir de ter acontecido um acidente, uma morte. Né? Que ela comentou sobre isso uma vez. Era um anjo da guarda. Ou seja, então, esses fluidos que estão em todo o universo, claro que daí Deus ele vai se utilizar também desses emissários divinos, né? Que daí, sob a permissão de Deus, e eles podem se utilizar desses fluidos, e pela evolução do espírito, como a gente diz, ele pode se utilizar, né? Criar ações ali, né? Materializar alguma coisa, muitas vezes, agir sobre esses fluidos. Então Deus vai se utilizar de toda essa criação, né? Desses fluidos, e que a gente sabe que muitos trabalham, né? Na casa do Pai, né? São muitos os trabalhadores, né? Que trabalham, que agem em nome dele, né? E que estão todos sob a ação desses fluidos, né? Por isso que muitos dizem que Deus ajudou, Deus salvou, muitas vezes, né? Tudo sobre a ação desses fluidos. Aqui como Jesus diz, né? Nós estamos nele, como ele está em nós, ó. E o que acontece aqui, que muitas vezes Deus está em nós, né? Ele sabe tudo o que acontece em nós, né? Nossos pensamentos, nossos sentimentos, tudo. Assim como o próprio Cristo, que ele é uno com Deus, né? Tem essa inteligência, essa relativa ao Pai, e ele conhece todos nós, né? Que ele diz no Evangelho, conhece todas as suas ovelhinhas, né? E pelo nome ainda. Cada um de nós conhece nós pelo nome, sabe toda a nossa vida. Né? Então muitas vezes eles estão em nós, agindo, nos auxiliando, mas muitas vezes nós não estamos nele, né? Jesus diz que ele é uno com o Pai, ele está com o Pai, mas muitos de nós podem pensar assim, dizer, não, mas Jesus é Jesus, ele está com Deus, mas eu não estou com Deus. Ele pode pensar assim, né? Mas Deus está conosco, né? A todo momento. Se ele está em toda parte, né? Mas o que acontece muitas vezes é que a gente aqui se afasta de Deus, né? Por quê? Porque a gente não quer praticar as virtudes, né? Não quer cumprir as leis divinas, então a gente se afasta de Deus, né? Mas Deus não se afasta de nós. Deus nunca nos abandona, né? Essa aqui é a diferença. Que nem quando a gente perguntou lá, tá, mas Jesus fala de que Deus é o Pai e tudo, ele se sente como filho de Deus. Mas em nós a gente se sente já como filho de Deus? Muitos de nós fazem essa pergunta e refletem, eu me sinto como filho dele? De repente muitos podem achar, não, mas eu me sinto longe dele, eu não me sinto como filho dele ainda, né? E aí tem aquela parábola do filho pródigo, né? Dos dois filhos que a gente comentou, né? Que o filho pegou a herança dele e partiu para longe, né? Ou seja, partiu para longe das leis divinas, longe da casa de Deus, né? Que estava dentro dele. Ele se afastou. E aí viveu uma vida indissoluta, né? E aí então até que ele se arrepende, depois, né, cai em si e resolve pensar assim, pô, mas existe Deus, né? Que nem nós aqui hoje na doutrina espírita a gente pode ter acordado aqui, né? Pensa, pá, mas existe Deus, existe tanta coisa boa, né? Esses espíritos que nos ajudam, essas virtudes para ser trabalhado. Então eu vou fazer o caminho de volta para a casa do Pai, né? Chegou a hora, agora eu vou voltar. E claro que nós vamos ter que recolher todos aqueles espinhos que a gente deixou pelo caminho e tudo, né? Pode ser muitas vezes árduo, mas a gente vai ter força, vai ter fé para fazer essa volta, né? Essa jornada de volta, né? Mas o objetivo é que todos nós vamos ter que voltar, né? Vamos ter que chegar a essa casa do Pai, que é o nosso estado de espírito de plena felicidade, né? Então entrar para nós mesmos, né? Chegando à casa do Pai. Onde é que a gente parou aqui? Vai pro 20. Tem um pedacinho de ali, não, lá em cima tem, para estender sua solicitude sobre todas as criaturas. Deus não precisa lançar o seu olhar do alto da imensidade.
para que Ele ouça nossas preces. Elas não precisam transpor o espaço, nem ser ditas com voz retumbante, uma vez que, estando Deus continuamente ao nosso lado, nossos pensamentos repercutem nele. Nossos pensamentos são como sons de um sino, que fazem vibrar todas as moléculas do ar ambiente. Ah, não, agora eu vou ter que contar a história. Vou ter que contar. Gente, eu nem pensava que eu ia vir pro Espiritismo ainda. Estava saindo do meu serviço, correndo, fui atravessar a Farrapos para pegar um ônibus na rua de trás, que a minha mãe mora em Guaíba, e eu saía do serviço e ó, quincadinha, para pegar o ônibus, senão eu ia perder. Aí larguei do serviço, fui rápido, cheguei, a sinaleira estava fechada aqui, mano. E aí passei, olhei para um lado no corredor, não vinha ônibus, olhei para o outro no corredor, não vinha ônibus, meti o pé na segunda parte do corredor. Quando eu meti o pé na segunda parte do corredor, me entra um motoqueiro no corredor, do ônibus, fincado, porque a sinaleira estava fechada para ele. Aí, como ele, eu acho que para ele não bater nos carros, ele veio pelo corredor do ônibus, mas veio. Aquilo ali que diz ali, ó, uma faísca. Eu só fiz assim, ó. Sou morta, né? Foi só que eu pensei, não tem, ele ia dar no meu meio, não tinha o que fazer. Eu olhei pro lado, não via nada. Quando eu vi, tinha uma moto. Eu só fechei o olho e disse, meu Deus, me ajuda. Só. Eu senti direitinho, eu com o olho fechado. Eu senti direitinho assim, ó. Alguma coisa me pegou pela cintura. Isso é um testemunho. Me pegou pela cintura e me puxou pra trás. Foi só um passo que eu dei pra trás. A moto enganchou, a minha bolsa escorregou daqui pro meu braço. A moto, o guidão da moto dele pegou na minha bolsa. A minha bolsa foi. A moto foi e ele foi. E eu fiquei parada assim, ó. Olhando tudo aquilo. E meio que em estado de choque, né? Porque eu tava morta. Pra mim eu tava morta. E eu senti, foi só uma coisinha assim, ó. Puf! Não é claro ainda. E aquilo tudo aconteceu assim, eu cheguei lá e falei com o cara aí, tu tá bem? A moto dele foi para lá atrás no final do corredor. E ele lá, deu umas quantas cambalhotas de capacete, eu, tu tá bem, ele não falava nada, e todo mundo veio em cima de mim, porque achava que eu tinha me machucado. Aconteceu alguma coisa, eu disse, não, tô bem, vê esse cara aí. E ele não falava comigo, daí falaram com ele, disse que tava bem e achava que tinha quebrado o pé. Eu só olhei pro relógio. Dá tempo ainda. Tchau, pessoal. Fui. Tinha chamado o SAMU pra ele, já tudo. Eu disse, não, vou fazer ocorrência, fui embora. Então era só pra contar, né? Entendeu a prece? Instantânea. De coração profundo. Meu Deus, me ajuda. Na hora. Eu nem a respeitei ainda. Aqui fala bem claro, né? Que a prece não precisa ser uma prece decorada, né? Que nem muitos fazem. Né? Rezar um terço, ali como diz, né? Sim. O escapular, né? Respeitando todos que rezam, muitas vezes, né? Sim. Mas a prece é aquela que é do sentimento, né? Que a gente faz de coração, que o que vai valer, como Deus está em toda parte, como diz aqui, nós vamos vibrar como um sino, né? Então vai ter uma vibração. Agora, muitas vezes que eu pegar poemas, ali, orações belíssimas, eu posso ler aquilo tudo, mas se eu não estiver vibrando junto com aquilo ali, com aquele poema belíssimo, aquela oração, muitas vezes em forma de poema, mas se eu não estiver vibrando, vai ser só palavras ali que não vai ter efeito nenhum, né? Deus não vai nos atender porque não tem um sentimento, não está externando nada ali, né? São só palavras ali jogadas ao vento ali. Então qualquer prece, o que importa é aquela ação. Vejam a ação que nós vamos realizar nos fluidos, né? Então uma ação inteligente, um fluido positivo, um fluido benéfico, e muitas vezes vai ter uma ação positiva sobre nós, né? Naquilo que a gente está necessitando. Como ela diz, um problema ali de emergência, muitas vezes, né? Aquele fluido vai nos ajudar, vai ser positivo. Muitas vezes ali na aplicação do passe, né? Eu posso merecer ali tudo e pedir com força, com fé, e obter uma cura, né? E é interessante, gente,
Porque a gente vê muitos irmãos assim que, né, que muitas vezes até têm o conhecimento espírita e muitas vezes viajam para longe, às vezes até para fazer curas espirituais. E eu ouço, muitas vezes comentam comigo, né? Ah, porque não vou citar aqui nomes, né, nem lugares, nada. Ah, eu vou em tal lugar lá porque eles fazem cura, assim, sabe que eu tô meio mal. Eu disse, pô, uma pessoa já é trabalhadora espírita, já anda até mais que eu, né? Muitas vezes. Eu disse, tá, mas por que não pediu lá para os benfeitores da casa dele, lá o Bezerra, sei lá quem é o Francisco, sei lá qual é que é o patrono espiritual, né? Daí o que falta aí, gente? Falta a fé, né, daquilo que está professando, né? E aqui a gente tem uma fé raciocinada. O que a gente está estudando aqui? Veja a importância do estudo, né? Para nós não ficar na ignorância do não saber. Que muitas vezes eu estou com uma doença, né? Pô, mas eu estou trabalhando na casa espírita, mas não interessa. Eu posso estar trabalhando em qualquer área da casa espírita. Ah, mas eu sou um bom palestrante, eu sou isso, eu sou aquilo, eu varro a casa espírita, não importa. O que importa é o meu merecimento. Muitas vezes, mas eu sou um trabalhador dedicado, eu faço palestras, estudo e estou com um câncer, uma doença. Já pedi para Pai Francisco tudo me ajudar, sei lá quem, Bezerra, Eurípides, mas não me ajuda. E eu estou trabalhando, mas por que não estão me ajudando? Por que será que não está? Aí o que acontece? Aí muitas vezes a minha fé é vacilante. Aí então eu vou procurar uma cura espiritual, por aí eu vou viajar às vezes lá para o interior, não sei para onde, ficar numa fileira lá para ter uma cirurgia, uma cura espiritual. Né? Sendo que lá vai ser cura de corpos. Ele pode até fazer uma meia sola, curar o corpo ali. Mas se os benfeitores eles acham que eu devo ficar com aquela doença ali porque é uma prova que eu tenho que passar, né? Muitas vezes é uma expiação do passado, eu tenho que passar por aquilo ali, né? Com fé, com força, com resignação. Oi? Aceitar a resignação. Isso, é. E muitas vezes a pessoa não aceita, né? Pô, mas eu sou trabalhador, estou na casa espírita, oro tudo para Francisco, mas eu estou aqui doente. O que está com que Francisco é esse? Será que ele está aqui mesmo? É tudo mentira, mas não é? Acontece até com Deus, quando a pessoa acontece uma coisa muito grave, muito que te toca demais. Tem uma coisa mais que tu preza muito. A primeira coisa que tu vai fazer Deus deixou que ele permitiu. Então, é normal, ele entende o sinal de coração. Porque até eu já fiz isso. Eu já falei muito, mas ele sabe que não foi de verdade. Foi porque estava doendo muito, mas hoje não vai mais. E muitas vezes também a gente, conforme o nosso merecimento, é necessário eu ir viajar, sei lá quantos quilômetros, é necessário eu ir numa casa espírita para ter essa cura, para pedir, para ter ajuda, ou eu posso em qualquer lugar ter essa ajuda. Qualquer lugar, qualquer momento, qualquer hora. Como ela disse ali, muitas vezes eu estou em perigo de morte, eu recebo uma ajuda. Foi um merecimento que eu tive, que não era para ter acontecido aquela morte, aquela tragédia, aquele acidente, né? Eu poderia ficar sequelado, ficar com um problema, né? Então, vejam que as leis, mas aí entram as leis, né, gente? Não foi merecimento no meu caso, não, filho. No meu caso, você não fica que tu vai trabalhar. Tá pensando que fugir já? Na verdade, era, digamos assim, esse merecimento, na verdade, de trabalhar, né? Que tinha que ainda fazer alguma coisa, né? Mas do trabalho. Mas você merecimento, ainda fica. Não tá na hora. Pode ficar. Infelizmente, como ela comenta também, muitas pessoas, infelizmente, às vezes querem fugir, né? Fogem das suas tarefas, mas aí vem as consequências, né? E como eu estava comentando aí, o que a gente estava estudando antes, a gente é regido por leis, né? E Jesus curava através das leis, né? Ele não passava por cima das leis, não, eu vou curar porque eu quero, ali o fulano ou ciclano porque eu quero. Ele sempre diz a vontade do Pai, né? E a fé da pessoa que vai curar, que vai salvar. Então aquela fé da pessoa, aquela vontade, pode ser curada, pode ser acontecer uma cura, alguma realização em qualquer momento, né? Em qualquer lugar.
Pode ser lá na tua casa, tu tá acamado, sei lá, tu tá com um problema, lá tu pede uma ajuda ali com fé, com força, Pai Francisco, me ajuda. E daqui um pouco pode ser até que não seja na hora, né? Porque o que acontece que muitas pessoas elas querem as coisas que aconteçam do dia pra noite, né? Não, eu tô com um problema, eu tô com uma doença, eu quero vir aqui que me disseca aqui a casa, eu quero que resolva o meu problema. Né? Tem que resolver. Eu fico mais problemas, né? Quando procuro uma ajuda, parece que vem mais. Aí muitas vezes vem aqui com aquela coisa de querer que resolva, né? Só que não resolveu na hora que ela queria. Aí sai daqui muitas vezes falando de outra casa. Ah, mas essa casa é fraca, porque eu fui lá, pedi ajuda, tô doente, tô quase morrendo, não aconteceu nada. E Francisco é esse, sei lá, ou né? então, né, geralmente também com parente desencarnado, alguém muito querido, né? Ah, aqui é casa espírita, então eu quero falar, eu preciso saber como é que tá o meu ente querido lá. Mas eu quero uma carta de qualquer forma. Oi? Eu quero receber uma carta. Não é assim, eu pensava uma época. Só fala assim, ó. O próprio Chico Xavier, gente, disse: o telefone toca de lá pra cá, não daqui pra lá. Não é eu quero, é permitido. Não, hoje eu entendo então, isso, mas eu não entendo. Pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça, tem todos os parâmetros aí, não, a vida não é toda. E outra coisa muito importante que Jesus ensina até na oração do Pai Nosso para nós, é que aquela oração ali é perfeita, né? E ela ali diz, né? E Jesus sempre se relaciona que seja a vontade do Pai, né? Mesmo Jesus, ele dizia que seja a tua vontade, não a minha. Ou seja, não a nossa vontade. Não venha a nós ao vosso reino, né? Mas a vontade do Pai. Porque muitas vezes eu faço orações e muitas vezes muitos de nós ficam naquele expeditório. Eu quero isso, eu quero aquilo. Mas não é assim que funciona. Porque Deus, né? Se tu precisar, realmente precisar, tu vai ser atendido, né? Porque Deus, ele já sabe tudo que a gente precisa. Antes de nós pedir, ele já sabe o que cada um de nós necessita na nossa trajetória evolutiva. Hoje, aqui reencarnado, tu necessita disso, daquilo. E não precisa de mais nada. Aí muitas vezes eu extrapolo, começo a pedir coisas que, sabe, não tem nada a ver com o meu propósito, com o que eu tenho aqui de direito. Porque muitos querem. Não peço. Tu queria um Mitsubishi? Não peço. Não, eu pessoas. Vou pensar em saúde, coisas mais. Então, muitas vezes a gente quer a nossa vontade, né? Mas a nossa vontade muitas vezes é muito assim petitória, muito materialista, muitas coisas que não é necessário, né? E Deus vai dar o que realmente é necessário. Se eu estou com uma doença ali e eu tenho que passar por isso, né? Como ela disse, e muitas vezes eu não aceito. E a doutrina espírita nos ensina a aceitar, né? A ser resignados, né? A saber o porquê que eu estou com aquela doença. Não interessa se eu sou trabalhador, se eu não sou, mas eu estou trabalhando e estou doente. Né? Apesar de eu sou boa, né? Porque eu estou bem. Mas a pessoa é boa naquele momento. Ali, né? Então, muitas vezes a gente tem que passar por isso. E muitas vezes, se eu for resignado, ali, perseverante no bem, muitas vezes eu estou ali, quando vê aquela doença começa a diminuir, enfraquecer. Por quê? Porque eu estou com aquela minha determinação, né? De fazer o bem, né? Para mim e para o próximo. Quando vê, eu já estou até sem a doença, né? Tu vê, faz 1 ano que eu estou com essa doença que eu pedi, não me ajudar, mas eu entendi, né? E continuei trabalhando, perseverando no bem, não desisti. Aí eu tive uma cura, né? Que nem o Divaldo conta, né? Ele, não sei que idade ele tinha, quantos anos ele está agora? 90? É 92, eu acho. Tem todos os 90, né? Ele tinha... Ele tinha o quê? Uma arritmia? O que ele tinha? Eu acho que é problema já cardíaco, cardíaco. E aí o médico falou pra ele, ó, tu vai fazer uma cirurgia e tem que te cuidar, porque na tua idade já, sei o que, blá blá. E aí ele pegou e disse pra... Aí a Joana de Anjos, ele foi lá, deitou na cama e a Joana de Anjos olhou pra ele, né? Tá aí, ô, o que tá fazendo aí? Falta tanto tempo lá pra mediúnica. Pode levantar. Não, mas, Joana, eu fiz uma cirurgia. Tu não ouviu? O médico falou que é pra mim ficar de repouso. Não. Tu tem
como é que é? A eternidade inteira aí pra ficar de repouso. Pode levantar, vamos trabalhar que tá quase na hora. E ele levantou e foi. E saiu de lá muito melhor do que se ele tivesse ficado atirado na cama. Né? Então... É bem interessante isso aí que ele mesmo conta. Depois a Joana, ele saiu da reunião, toda a Joana diz, daí como é que tu tá? Bah, tô bem melhor, viu? Né? Ou seja, todo o trabalho no bem, né? Meu esforço no bem, as coisas vão acontecendo na minha vida. E muitas vezes sem até eu perceber. E porque muitas vezes nós somos ingratos também, né? Que muitas coisas boas acontecem na nossa vida e muitas vezes a gente não enxerga. Né? Eu quero que aconteça as coisas, milagre e tudo. Muitas vezes já aconteceu, eu não vi, me esqueci de agradecer, que é muito importante, né? Que a gente pede, mas muitas vezes acontece e eu me esqueço de agradecer depois, né? Então nós somos muito ingratos muitas vezes também, né? Então vamos para o 24 agora. 26, tô lá no 24. Tem que pular a folha aqui. Quem leu 26? Tem um pequeno. Na frente aqui, né? Consegue ler aqui? Isso, perfeito. Deu? Longe de nós a ideia de materializar a divindade. A imagem de um fluido universal inteligente não é, evidentemente, mais que uma comparação própria para dar uma ideia mais justa de Deus, que é nos quadros que representam sob uma figura humana. Ela tem por objetivo fazer compreender a possibilidade que Deus tem de estar em toda parte e de se ocupar em todas as coisas. Aqui ele fala, se eu não me engano, acho que foi Leonardo da Vinci, né? E corrige se eu estiver errado, que ele que pintou, né? Uma imagem num quadro da criação, como se fosse a criação divina, e ele tocando, né? Uma mão grande tocando um dedo humano, né? Ou seja, estão materializando Deus, né? Acho que foi Leonardo da Vinci que fez esse quadro. Na frente do Pai Deus tem os anjos de um lado, os demônios do outro, e Deus no meio com uma mão tocando sobre a criação, né? Parece que é bem na frente do Pai Deus tem isso aí. Essa pintura, no caso. Então muitos têm essa imagem, né? De materializar Deus, né? Novamente colocando Deus como uma mão, né? A gente sabe que Deus tem mão, não tem boca, não tem olho, nada, né? É uma luz, é uma energia, né? Que está em tudo. O Mateus fez uma pergunta. Ele perguntou se tem como algum espírito menos evoluído fazer com que as coisas fluam, mas para nos distanciar do bem. Se tem como algum espírito menos evoluído, né? Então ele tem uma... Mas aí menos evoluído, essa pergunta não está bem específica, né? Porque essa evolução, como a gente estava estudando na classe espírita, ali, da classe dos espíritos, menos evoluído, por exemplo, ele pode ser da segunda ordem, né? Pode ser um espírito bom, que ele não é tão elevado, ele está ali, né? Já saiu da inferioridade. Não, mas ele quis dizer um espírito inferior. Se for um espírito inferior, né? Se tem como ele fazer com que as coisas fluam, né? Mas para nos distanciar do bem. E aí, gente, o que vocês acham? Eu acho que sim. A gente até comentou de um livro dele, tá? Acho que ele estava aqui no livro dos Espíritos, que diz, né? Que de ordinário são eles que nos dirigem. E Kardec pergunta qual é a ação que os Espíritos têm sobre nós, né? Aí eles, os benfeitores, respondem: de ordinário são eles que nos dirigem. Ou seja, quem nos dirige? Os Espíritos. Mas que tipo de Espírito? A gente está estudando nas classes lá, né? Espíritos bons, maus, né? Se for, os espíritos maus podem, como a gente lá no início do estudo, acho que ele entrou agora, a gente comentou sobre isso, né? Sobre as influências, né? Que se a gente, por exemplo, agasalhar os pensamentos dele, eles podem ter ação sobre nós, né? Sobre as nossas ações, nossos pensamentos. Aí lá no livro dos médios explica lá, né? Os tipos de obsessões, né? Que é a obsessão simples, né? Que não tem nada de simples. Na verdade é só um nome, que simples, eles vêm ali e vão nos colocar ideias na cabeça. Aí se eu agasalhar as ideias, aceitar aquilo dele, aí então eu já vou passar para a fascinação, né? A fascinação que já é muito difícil de sair.
Porque aí ele se apodera dos nossos pensamentos. A gente fica como um fantoche ali para eles, né? Eles vão nos direcionando o que é para a gente fazer. Em outros estudos a gente dá o exemplo que muitas vezes tem muitos irmãos em processo de fascinação que eles acham que estão com um benfeitor ali com eles, né? O Pai Francisco está aqui comigo, ele que me diz tudo, o que é para mim fazer, e eu sigo, né, o que ele diz. Então eles nos manipulam, né? E muitas vezes se passam até por benfeitores. Mas então vejo que esses espíritos são astutos, muitas vezes são inteligentes, são audaciosos, né? E são ardilosos, então eles vão usar das artimanhas, né? Mas nunca eles vão, ou seja, aqui essa pergunta que ele diz aqui, né? Eles nunca vão criar nada em nós. Essa é a grande diferença. Eles vão se utilizar daquilo que a gente tem. Aquilo que nós estávamos estudando, né? Que Emmanuel diz no Pensamento e Vida. Nossos pensamentos são o espelho da alma. Então eles vão ver lá o nosso espelho da alma. Ele gosta disso, disso, daquilo, eu estou vendo. E eu vou se utilizar daquilo que ele gosta para usar ele para mim, entendeu? E as sintonias, lembra? Ele gosta de beber, sei lá, disso, daquilo, eu vou, ele gosta, eu tô vendo, então eu vou ficar ali com ele, né? Não posso fazer isso, você pode, não pode. Também vai depender da determinação da pessoa, né? Quando a gente está começando na doutrina espírita, acontece muito de acontecer vários eventos que fazem com que tu vai te distanciando. Eu e o Ederson já passamos por isso já por exemplo, quando a gente começou a estudar, apareceu um serviço para ele. E ele estava desempregado. Tá? Ele não pôde continuar estudando. Mas eu fiquei. Eu fui estudando enquanto ele trocou de horário e foi trabalhar. E eu continuei estudando. E aí eu ia passando o que eu conseguia para ele. Né? Depois ele mudou de horário de novo. Mas isso depende da tua perseverança em tu querer consistir e estar no bem. Também aconteceu de a gente ter aula e depois de começar a trabalhar na casa espírita também, de furar pneu, cair toró e nós ficar largados para não poder chegar. Várias situações que acontecem assim, que tu fica pensando, poxa vida, né? Às vezes tu tá tão cansado, que nem tu sai do serviço, tu tá tão cansado que tu diz assim, mas nem vou hoje. Essa chuvarada, mais isso, parece que estão fazendo pra mim não ir, não vou. E vem esse pensamento na tua cabeça, mas se tu tem um propósito, né? E a gente sabe que todos nós temos um propósito, a gente tem que persistir, porque vai ser melhor para nós. Os momentos que parecem que são bons, quando tu te encolhe, vamos dizer assim, né? Porque tá muito difícil, então eu vou ficar. Naquele momento pode ter sido bom, mas tu agasalhou tanto as informações dessas energias negativas, inferiores, que tu vai te alimentando disso e quando tu vê, tu tá mal. Sabe? Tu tá mal. E tu não sabe daí como é que tu vai buscar isso de novo, porque tu não tem nem força pra... E eu vi isso acontecer com várias pessoas dentro do movimento, de ter anos de casa espírita e não ter força pra voltar. Não ter força, sabe o que é? Parece que tem alguém que vai lá e segura a pessoa. Mesmo tu indo lá e falando com ela, dizendo, olha, mas por quê? Não é assim. Tu não consegue, a pessoa não tem força, gente. E ela entra num estado de depressão tão grande, mas tão forte, tão forte, tão forte, que é triste. Eu digo assim, tu tem vontade de pegar ela no colo e levar, sabe? Por favor, vai ser bom pra ti. E ela não consegue, e tu não consegue fazer nada, a não ser orar pela pessoa, sabe? E continuar orando para que tudo dê certo, É uma luta que não é fácil, né? Eles sempre vão fazer de tudo, porque a gente comentou também em outros estudos, que o que eles querem é puxar nós para baixo do buraco junto com eles, né? Então, quanto mais lá no fundo do buraco com eles, melhor para eles. E esses espíritos, eles sentem inveja, ciúmes, quando a pessoa quer se melhorar, elas fazem de tudo para essa pessoa não melhorar, né?
Então eles vão usar de todas as artimanhas para nos distanciar do bem, né? Eles vão usar, agora tem casa espírita, acontece inúmeras coisas lá, obstáculo para fazer com que a gente não venha. Né? No trabalho, muitas fica aqui, não, fica aqui, faz isso aqui para mim, mas eu tenho compromisso. Até então a gente tem que, né? Falando, tem que ficar lá, vai melhorar, né? Até a pessoa vai ficar ou então vai vir outros falando, vamos lá então lugar lá, não sei o que, fazer isso, fazer aquilo, né? Ou vamos olhar novela, sei lá o que, o futebol, isso, aquilo. Vai dar um filmão, vai dar um olha o jogo, ou seja, então eles vão se utilizar daquelas nossas paixões, né? Aquilo que está no espelho da nossa alma. Eles vão ver, né? O cara gosta disso, daquilo. Então vamos, é aí que nós vamos usar para ele cair do cavalo, entendeu? Então é uma luta difícil, complicada, mas exige muitos esforços, né? E o problema todo é esse, né? No começo parece que é boa a tua decisão. Porque tu fica numa paz, numa harmonia, tudo dá certo, como diz o nosso amigo ali, né? Tudo dá certo, fica tudo de bom. Espera só um pouquinho, começa. Toma. Uma atrás da outra. E esse é o problema. Esse é o grande problema. Aí entra por isso que a gente deve ter, entra a fé, né? A perseverança, né? Aquele em Marcos 13:33, né, que a gente sempre comenta, olhar, né? Olhar na minha volta, ver o que está acontecendo, as influências, né? Aí entra a vigilância, vigiar os pensamentos, pensamento positivo e orações, né? Pedindo ajuda para me dar força, fé, perseverança, né? Que eu vou conseguir, eu vou vencer, né? Porque a gente sabe que as atrações, as facilidades do mundo, a porta larga é muito grande, né? São muitas tentações, né? Que é muito fácil de a gente cair num buraco, na porta larga. A gente olha, vê aquelas facilidades, aquelas coisas maravilhosas, entre aspas, acaba entrando ali, vai muitas vezes cair num buraco, né? Que muitas não tem nem fundo, né? Não consegue sair daquilo, né? Como ela disse, aí entra em depressões, né? Doenças, dificuldade. Então é muito grave isso todo, né? Então algum comentário aí, gente? Esse aqui, o 27, a gente parou no 26, né? O 27 nós vamos deixar para a semana que vem, que ele é muito longo. Então nós vamos pegar ele do início, tá? Eu vou aproveitar. Eu vou fazer só mais um comentário, mas eu estava falando desse negócio aí. Teve uma vez que eles quase conseguiram me tirar. E eles te pegam aonde vai te doer mais, sabe? Naquele teu ponto ali em que te corrói a coisa para te sumir. Não quero mais isso. Quando eu trabalhava numa casa, alguém falou alguma coisa para mim lá dentro que doeu. Aí entra o tal do melindre, né? Acontece bastante no movimento do tal do melindre. E doeu, mas doeu profundamente aquilo. De tal forma que eu botei na minha cabeça, eu não volto mais. E eu saí da casa espírita chorando, mas desesperada de tanto que chorava e soluçava. E esse aí estava comigo. Ainda bem, eu digo assim, né? Porque ele me ampara e eu amparo ele. Quando não é um, é o outro. A gente ia se amparando, assim. Porque quando tu tá sozinho é mais difícil de tu conseguir resistir. E eu vim soluçando pra casa tudo e cheguei em casa e disse, não posso, não quero, não vou mais, não vou, e soluçava. E aí ele, não, te acalma, pegou um copo d'água pra mim, não sei o que, vamos fazer uma adoração, fiz as orações, tudo. E ele, não, mas tu não pode pensar assim, porque foi uma coisa que aconteceu, de repente tu tem que conversar pra ver, né? Tu não sabe, não sei o que. E eu disse, tá. Respirei fundo, né? Ele conseguiu fazer eu me tranquilizar, mudei a minha sintonia, então eu afastei aquelas criaturinhas que estavam ali. Na época eu nem pensava muito assim sobre isso, né? Aí afastei aquelas criaturinhas ali. No outro dia, fomos os dois e voltamos na casa espírita. E no caminho, eu pensando, Senhor, me ajuda. Porque eu tava com aquele bloqueio, né? Quando tu cria um bloqueio, dói. Tu voltar assim, né? Meu Deus, o que eu vou fazer? Eu tenho que fazer alguma coisa.
eu fiquei pensando, o que eu vou fazer? Eu tenho que fazer alguma coisa. Me ajuda, Senhor, me ajuda. Do nada. Eu só olhei uma coisa no chão assim, vi uma florzinha, juntei uma florzinha amarela, desse tamanho. Juntei uma florzinha, cheguei lá e dei pra pessoa. Eu nem sabia. Dali pra diante viramos melhores amigas. E descobri, depois de muito tempo, que aquele ato que eu fiz tirou aquela pessoa de uma depressão profunda. Depois de muito tempo. Então eu achei que ela estava me agredindo e na verdade ela não estava num bom momento. Mas eu não pensei nisso, né? Eu achei que eu era que estava sofrendo com alguma coisa que ela tinha me dito. E aí depois de muito tempo eu vinha descobrir que as pessoas estavam numa depressão profunda e eu com aquele ato ali, pela oração que eu fiz, né? E a determinação que eu me impus, não, eu vou voltar, eu não vou sair desse caminho. E aí eu fiz aquilo ali e então é pra gente raciocinar, né? Que às vezes parece que não é, mas é, né? Deus sempre estende a mão pra gente. E é só tu ter a boa vontade e pedir. Ele mesmo diz, né? Pedir e obtereis. E eu, no meu desespero, eu pedi, Senhor, me ajuda. Olhei pro lado, puf. Pronto. E aí, além de eu me curar, eu ajudei uma pessoa sem querer. Sem, nem raciocinar sobre isso. Porque na verdade o melindre, esse tal do melindre, na verdade é o termômetro do orgulho, né? É quando alguém me ofende, ali atingiu o meu calo, alguma coisa ali que serviu o chapéu para mim, muitas vezes. Eu não aceito por causa do meu orgulho. E aí, então, eu sofro as consequências. Então, o que falta? Falta a reflexão, a humildade, né? E não desistir, né? Perseverar, conversar com a pessoa, ter uma atitude como ela teve, né? E não já largar tudo pro alto, não quero mais, como se fosse uma atitude infantil, né? Criança, né? Eu quero aproveitar aqui para abraçar os irmãos aqui também presentes, que estão participando. A nossa irmã Fabíola, que hoje tá dodói lá, né? Não pôde vir. Melhoras aí, um abraço. O nosso irmão Alaú Júnior, também trabalhador do nosso movimento espírita, um abraço. Vamos ver quem tem mais aqui. Não está funcionando aqui. A gente consegue baixar para mim ver quem é. A irmã Elizabeth, também um abraço. Está participando conosco. A nossa irmã Maria Aparecida também, né? Trabalhadora lá da Bezerra, um abraço lá para todos. Quem mais que está participando? Simone Passos também, um abraço também para ela. É Silene. Silene, desculpe, Silene. Também não vi. A minha sogra, Dona Elaine, também está participando. Um abraço aí também. Luciane. A Luciane também, Rocha também. Um abraço para essa irmã também. Um abraço para todos aí então, tá, gente? Então a gente vai encerrando o nosso estudo por aqui. Espero que a gente continue nos próximos encontros. Quinta-feira, às 19h30, a gente está estudando o estudo reflexivo, né? Das obras. Vamos então fazer a nossa prece, então vamos fazer o encerramento. Então vamos agradecer, Senhor, por mais esse dia maravilhoso de hoje, de poder estarmos aqui reunidos para refletir à luz da doutrina espírita, essa obra fantástica realizada por Kardec junto com seus benfeitores espirituais, que é a Gênesis. Muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui servindo como humildes instrumentos para facilitar esses conteúdos da melhor forma possível, para que todos nós aprendamos juntos, pois estamos sempre aprendendo um com o outro, nessa lavoura divina, trabalhando, estudando, sendo úteis. E que possamos, Senhor, perseverar, que o Senhor nos dê muita força, Senhor, que o Senhor nos dê fé, nos fortaleça na fé, nos dê esperança, paz,
que a gente possa continuar firmes nesse propósito junto com o nosso Mestre Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe, ilumine a todos aqui presentes, ao pessoal da web também. E assim, Senhor, damos então por encerradas as nossas atividades doutrinárias desta noite. Muito obrigado e que assim seja. Assim seja.